Vocês sabem o que tem de semelhante com Helluva Boss e Velozes e Furiosos? Eu tenho que encontrar o Jeff, ele é minha família! E a família é mais importante do que tudo, cara! A família é a família, eu tenho família! A família. A família, esse é o assunto principal de toda essa série, bem mais do que Hazbin Hotel, que é a série principal. Helluva é só um spin-off, mas Helluva Boss é uma série muito diversificada. Ela tem muitos tipos de casais, muitos tipos de famílias, tanto no lado negativo, tanto no lado positivo. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Como é o conceito de família nesse universo. Se você se identifica com alguma família daqui, vamos pro vídeo. Isso é visto logo no primeiro episódio, já que no primeiro episódio a MP foi contratada pela Mirabel para eliminar a Martha. Não sabemos o que aconteceu ao longo desse episódio, mas tem uma cena que chama a atenção. É quando o Moxie atrapalha o Blitz de eliminar a Martha. Nesse momento nós achamos que o Moxie é apenas um covarde que atrapalhou a própria missão que eles tinham. Mas ao longo do tempo, no terceiro episódio da segunda temporada, nós entendemos o motivo do Moxie proteger a Martha, já que a Martha era uma mãe de família, mesmo com todos aqueles problemas, já que o Moxie tem um dos passados mais tristes dessa série, já que nós vemos que o Crepuscle não é um pai muito bom, ele é um dos piores pais da ficção, mas pelo contrário, a sua mãe é uma das melhores. Nós vimos que a mãe do Moxie gostava muito dele, gostava até demais, então por isso ela teve aquele fim bastante trágico, já que ela não queria que o Moxie se tornasse alguém semelhante ao seu pai. E mesmo o Moxie ter perdido a sua mãe pelas mãos do seu próprio pai, ele ainda vai ter que lidar com ele, já que o Crepuscle quer vingança por tudo que a Millie fez durante aquele casamento que acabou com os planos do Crepuscle. E isso fez um ódio tremendo ao seu próprio filho, e se tornando um dos vilões principais dessa franquia. Já que eu mencionei a Millie, vamos falar dela. A Millie tem uma família muito boa. Assim como nós vimos no episódio 5 da primeira temporada, ela tem uma relação muito boa com a sua mãe, seu pai e seus irmãos. E foi rápida a aparição dos seus pais, mas nós podemos deduzir que a família da Millie é a melhor. E você pode falar que a família da Millie é boa por simples motivo que a Millie é o personagem com menos desenvolvimento. Nós vamos ter desenvolvimento da Millie nos últimos episódios da segunda temporada. E sim, isso é verdade, mas isso acontece por causa que nós vamos ter mais desenvolvimento da Millie, já que ela está grávida. O Moxie e a Millie vão ter um filho, e assim gerando uma nova família. O tempo de tela que nós não tivemos do desenvolvimento da Millie e sua família, nós vamos ter na própria família da Millie, junto com o Moxie. Também nós vimos que no primeiro shorts que foi lançado, foi a interação da Millie e da Sallie Mae. E uma relação de mais de rivalidade entre irmãs. Nós vimos que a Sallie Mae não gostou tanto assim quanto a Millie foi para a cidade grande. Teve um certo afastamento das duas, mas as duas conseguem se entender muito bem, mostrando que mesmo a família da Millie seja melhor, tem os seus certos problemas, como por exemplo o afastamento que ela teve da sua família, que afetou a Sallie Mae, já que as responsabilidades da Millie foram para a Sallie Mae. E essa gravidez da Millie vai trazer mais problemas do que alegria, já que nós sabemos que o inferno não é um lugar muito simples para se ter um filho, para se ter uma família. O Blitz que se fala, o Blitz já tem uma relação bastante conturbada e ruim com a sua irmã, a Barbie, que não quer ver ele de jeito nenhum. E isso vem por causa do seu passado. Já como nós vimos, o Blitz foi responsável por tacar o fogo no circo inteiro, e assim machucando severamente o Freeza Lori, fazendo usar partes robóticas no seu corpo. Mas o pior que aconteceu foi simplesmente a sua mãe não resistindo àquele incêndio e assim acabando perdendo a sua vida. E por simples fato dele ser responsável pela morte da sua própria mãe, ele carrega essa culpa durante toda a série. Então por isso ele é um personagem muito quebrado. Mesmo com as evoluções que o Blitz teve com ele mesmo, ele ainda não superou essa questão da morte da mãe dele. Ele vai ter que passar por muita coisa ainda. Um exemplo é a própria Barbie. Para ele ter uma relação boa de fato, para ter superado esse tormento que ele carrega durante anos, ele tem que melhorar a sua relação com sua irmã, já que ela odeia tanto assim o Blitz por causa disso, esse incêndio que tirou a vida da mãe deles. Mas assim como o Blitz foi responsável de destruir a sua família, ele também está construindo a sua nova família. E isso começou através da Luna. A Luna é um órfão.
Quando o Blitz encontrou a Luna, ela estava prestes dos seus 18 anos. Ela ia acabar saindo do orfanato, sem ninguém ter adotado ela. Mas isso não aconteceu por causa do Blitz. E a Luna teve um dos melhores desenvolvimentos de personagem, pois no começo ela odiava o Blitz. Ela não chamava o Blitz de pai, ela maltratava o Blitz, mesmo que o Blitz fizesse tudo por ela, ela não gostava dele. Isso foi melhorando ao longo do tempo, até o momento onde ela chama ele de pai no episódio 8 da primeira temporada. Esse foi um pequeno avanço da relação entre pai e filha, mas foi mudar mesmo no episódio onde o Blitz quase foi executado e a Luna sentiu o peso daquilo tudo e começou a valorizar bem mais o seu próprio pai, chamando ele de pai e não apenas de Blitz. E todo aquele ódio acumulado na Luna foi se esvaziando ao longo do tempo, e o Blitz teve paciência e aguentou tudo aquilo para a Luna ser feliz, algo que um pai de verdade faria por sua própria filha. E uma coisa que está 100% confirmada é que a Luna, alguma hora ou outra, vai ser a irmã mais velha da Octavia. Nós vimos que no episódio 2, as duas demonstraram uma boa relação, onde até mesmo a Luna convenceu a Octavia a voltar para o seu pai, e eu acredito que atualmente a Luna seja a melhor chance de reconciliamento dos Stolas e da Octavia, porque a Octavia não quer saber nada que os Stolas quer falar para ela, ela não quer saber do Blitz, já que ela culpa o Blitz de destruir a família dela, então a única pessoa que a Octavia vai dar ouvidos é a própria Luna. Isso já aconteceu antes, pode acontecer de novo, para ela dar mais uma chance ao seu pai, que nós sabemos que os Stolas aguentou todo aquele casamento infeliz, aguentou tudo aquilo pela Octavia, para ela ter uma vida normal. Mas ele acabou não contando algumas coisas para a Octavia e a Octavia interpretou errado na questão dos remédios, achando que ele tomava aqueles remédios para gostar da Octavia, mas na verdade era para suportar tudo aquilo. E é meio difícil falar da Octavia por causa da sua mãe. Nós vimos o comportamento da Stella com os Stolas. Nós sabemos que muito bem que a Stella é a verdadeira culpada disso tudo. Mas tem um porém, a Octavia parece gostar muito da sua mãe. Tem uns momentos na série, ela defende a Stella dos Stolas. Não parece muito desobedecer a sua mãe. Então nós podemos dizer com isso que as duas, a pensar de tudo, têm uma relação boa. Só não foi mostrado na tela, então por isso fica meio difícil explicar essa relação das duas. E olha só, Reluva trata muito o lado negativo da família. Quando vai retratar uma família, sempre retrata o melhor da família. O pai, a mãe, os filhos, toda uma família feliz. Mas nós sabemos que no mundo real não é bem assim. Quando nós vemos a família feliz, talvez tenha muitas coisas por trás daquela família. Muita violência, discussão, abandono e vários outros tipos de assuntos. E Reluva Boss trata esse tipo de assuntos bem mais delicados. Nós sabemos que é muito difícil falar da nossa própria família, pois cada um tem seus problemas e defeitos. Reluva até agora tratou o lado ruim da família. E por que ele fez isso? Ele fez isso para nós ver o melhor lado da família sendo construído e nós presenciando isso. Seja o Blitz e o Stolas querendo ficar junto, a Octavia e a Luna se tornando irmãs, a Millie estando grávida e começar uma nova família com Moxie, e até mesmo Asmodeus com o Freezerory tendo uma família, já que nós vimos que o Freezerory teve um certo apego com aquele garotinho mudo, dando indícios que talvez aconteça uma adoção de uma criança para os dois. Nós vimos que o Asmodeus assumiu a sua relação com o Freezerory, mas ainda os dois ainda vão sofrer certo preconceito nos anéis por causa disso. E também o Freezerory se tornou um alvo para atacar o Asmodeus. Como nós vimos que o Crupsel teve coragem de ameaçar o Asmodeus, já que o Freezerory se tornou o ponto fraco dele. Então vai ter esse outro problema para eles resolverem. E outra questão familiar que é boa é da Stella e do André Alphys. Eu sei muito bem como eles são, e eles são os vilões e fazem muitas coisas terríveis. Mas tem uma questão, eles trabalham junto e se dão bem, um planejando, outro agindo, um ajudando o outro. Mesmo que eles sejam os vilões e sejam bastante odiados e fazem muitas coisas terríveis, eles têm uma boa relação entre irmãos, do jeito deles, mas tem. E a própria criadora já confirmou, é uma série que se trata sobre família. Essa série pode ter muitos defeitos e problemas, mas nessa questão eu acredito que ela está indo muito bem. Mas eu quero saber a opinião de você, o que você acha disso tudo? E você achou a palavra errada que eu deixei aqui nesse vídeo para vocês corrigirem, comentar.
uma forma de interação que eu encontrei aqui no meu canal. Não se esqueçam de comentar, pois a opinião de vocês é muito importante.